Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Espírito da Morte. Saudações a todos. Meu nome é Ana, eu tenho 28 anos e eu moro em um pequeno vilarejo em Portugal. Ontem à noite, ao sair da igreja, algo que eu jamais pensei vivenciar aconteceu comigo. Eu ainda estou tentando compreender o que foi aquilo e enquanto eu escrevo, o meu coração ainda está acelerado. Era uma noite calma com o céu limpo e o frio típico do inverno, quando eu decidi voltar para casa a pé. O trajeto era curto, mas passava por uma rua estreita e pouco iluminada, ladeada por casas antigas e cercas de ferro. Enquanto eu caminhava, perdido em meus pensamentos sobre o sermão do padre, eu ouvi um som estranho. Era como se algo metálico estivesse arranhando as grades de uma cerca próxima. Um barulho agudo e ritmado que arrepiou a minha pele. Eu parei. Eu não sabia se eu deveria seguir em frente ou correr. Foi então que uma voz clara e inconfundível ecoou dentro de mim. Filha minha, não olhes para trás. Era uma voz serena, mas firme. Uma voz que só poderia ser a voz de Deus. Meu instinto dizia para obedecer, mas a curiosidade era esmagadora. E contra o aviso que eu recebi, eu olhei para trás. Luciano, o que eu vi me deixou paralisada. No início era apenas uma sombra, uma figura alta encapuzada parada ao longe. Mas conforme meus olhos se ajustavam à escuridão, a imagem tornou-se clara. Era o espírito da morte. Um manto negro cobria seu rosto e em suas mãos uma foice brilhava sob a luz pálida da lua. Não havia rosto sob o capuz, apenas um vazio que parecia sugar toda a luz ao redor. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Meu corpo inteiro tremeu e o ar ficou pesado, difícil de respirar. Por alguns instantes eu fiquei imóvel, incapaz de reagir, apenas observando aquela figura me encarando. De repente ela deu um passo à frente. Eu não ouvi som algum, mas eu podia sentir o movimento, como se a própria noite estivesse se aproximando de mim. O meu coração batia tão forte que eu pensei que fosse parar ali mesmo. Tudo que eu consegui fazer foi fechar os olhos e sussurrar uma oração. Quando eu abri os olhos novamente, a figura havia desaparecido. O silêncio tomou conta da rua, mas o peso daquela visão ainda estava comigo. Eu corri o mais rápido que eu pude até a minha casa e eu me tranquei no meu quarto. Eu passei a noite em claro, incapaz de esquecer o que tinha acontecido. Aquela cena não saía da minha cabeça. Por que a morte apareceu para mim? O que ela queria? Eu não faço mal a ninguém. Eu sempre tento levar uma vida correta. Mas eu lembrei que na missa, o padre havia dito algo inquietante. Preparem-se, pois algo importante acontecerá com vocês. Será que alguém fez algo para me prejudicar? Um mal que atraiu aquela presença? Ou seria um aviso? Uma mensagem de que algo maior está por vir? Eu não sei a resposta. Agora, eu estou aqui ainda assustada e confusa. Eu sei que Deus me protegeu naquela noite, mas a imagem daquele ser permanece viva em minha mente. Eu espero que o tempo traga clareza para entender o motivo desse encontro. Até lá eu continuo orando, pedindo forças e respostas. Afinal, a morte passou perto de mim, mas por algum motivo, ela decidiu seguir o seu caminho. Muito obrigado a todos pela atenção.
Boa noite, seu Zé. Desde pequena eu sempre fui católica e a fé sempre teve um papel importante na minha vida. No entanto, algo curioso fazia parte da minha rotina. Em frente à minha casa havia uma loja de artigos religiosos de Umbanda. Na entrada, uma enorme imagem do Zé Pilintra parecia dar boas-vindas a quem passava por ali. Eu não sabia muito sobre ele, mas a sua figura com aquele terno branco impecável e o seu chapéu elegante transmitia uma presença marcante. Sempre que eu passava pela loja, eu o cumprimentava com um aceno de cabeça, ou quando ela estava fechada, eu sussurrava baixinho: Boa noite, seu Zé. Era algo instintivo, uma espécie de respeito que eu sentia sem compreender muito bem o porquê. Uma noite, voltando da faculdade quase à meia-noite, a cidade estava mais silenciosa que o normal. As ruas pareciam desertas e o frio da madrugada trazia uma sensação de desconforto. Eu caminhava rapidamente, ansiosa para chegar em casa, quando eu percebi algo que fez o meu coração disparar. Eu ouvi passos atrás de mim. No início eu achei que fosse paranoia. Quem sabe era alguém indo para casa como eu. Mas os passos aceleraram e quando eu me virei, eu vi um homem. Ele estava a poucos metros de distância e em sua mão um canivete refletia a luz pálida do poste. O meu sangue gelou. Sem pensar duas vezes, eu comecei a correr. Ele veio atrás de mim gritando coisas horríveis, ameaçando o que faria se conseguisse me alcançar. Cada palavra era como uma lâmina cortando a minha coragem. Os meus pés batiam com força no asfalto, mas eu sentia que ele estava cada vez mais perto. Foi então que eu passei pela loja de Umbanda. Sem pensar, eu gritei com toda a força que me restava: Boa noite, seu Zé Pilintra. Meus amigos, o que aconteceu em seguida foi surreal. Uma gargalhada ecoou pelo ar forte e vibrante, mas não era minha e nem do homem que me perseguia. Era uma risada poderosa, cheia de uma energia inexplicável. De repente, o homem que estava atrás de mim parou e ficou imóvel por um instante. Então, do nada, ele começou a correr na direção oposta, rezando alto e fazendo o sinal da cruz repetidamente. Tremendo por causa da adrenalina, eu parei e olhei para trás. Lá estava ele, o seu Zé Pilintra, na entrada da loja, sorrindo para mim. Seus olhos brilhavam com uma mistura de travessura e proteção. Ele tirou o chapéu como quem cumprimenta alguém com respeito, e em um piscar de olhos ele desapareceu. Eu fiquei ali por alguns segundos tentando entender o que havia acabado de acontecer. O meu coração ainda estava disparado, mas dessa vez não de medo, e sim de alívio. Eu sabia que algo extraordinário tinha acabado de me salvar. Desde aquela noite, o seu Zé Pilintra não é apenas uma figura numa loja de Umbanda. Ele se tornou meu protetor, meu amigo invisível. Sempre que eu passo por ali, eu o cumprimento com ainda mais carinho, agradecendo por aquele dia. Mesmo não entendendo completamente o mistério de sua presença, eu sei que a sua energia está comigo, me protegendo de qualquer mal. E todas as noites antes de entrar em casa, eu olho para o céu e sussurro: Boa noite, seu Zé, e muito obrigada. O garoto da jaqueta branca. Meu tio Juan e a minha tia Sônia costumavam viajar para Salvador todos os anos para visitar o meu tio Luciano e meus primos Gabriel e Anita. Era uma tradição familiar que eles apreciavam muito. Como sempre, eles chegaram à casa do meu tio e aproveitaram um tempo juntos. Mas naquela visita, minha tia Sônia sentia uma sensação estranha,
um aperto no estômago que a deixava muito nervosa, embora ela não soubesse explicar o motivo. Ao final da estadia, eles decidiram retornar para casa. Após se despedirem, foram para a rodoviária, onde embarcaram no ônibus. Antes disso, meu primo Gabriel notou um jovem subindo na frente deles usando uma jaqueta branca que chamou a sua atenção pela beleza e pelo seu estilo. A viagem começou tranquila e a noite logo os envolveu. Todos acabaram adormecendo, mas o sono foi interrompido bruscamente por um forte impacto. O ônibus colidiu com um carro, tombou e se chocou contra a barreira de proteção. Apesar do acidente, a família teve apenas ferimentos leves. A minha tia sofreu alguns arranhões, a Anita teve um corte na cabeça e Gabriel uma ferida na perna que sangrou um pouco. Felizmente, todos estavam vivos. Uma patrulha de estrada chegou ao local e começou a organizar o resgate dos passageiros. Entre os que ajudavam, estava o jovem da jaqueta branca, que auxiliava a retirar os feridos junto com meu tio e um dos policiais. Enquanto eles trabalhavam para resgatar os sobreviventes, os policiais pediram que todos se afastassem do ônibus. O veículo estava vazando combustível, o que representava um grande risco. Além disso, 2 corpos estavam presos nos destroços e precisavam de equipamentos especializados para serem removidos. Quando finalmente conseguiram retirar os corpos, o primeiro identificado foi o motorista, que havia ficado preso e sofrido ferimentos fatais. O segundo corpo causou perplexidade. Era o jovem da jaqueta branca, preso entre os ferros retorcidos do ônibus, já sem vida. Todos os presentes ficaram em choque. O jovem havia sido visto momentos antes ajudando no resgate. Algumas pessoas confirmaram que ele esteve ao lado delas, auxiliando na evacuação do ônibus. Contudo, ao procurarem por alguém com as mesmas características, eles não encontraram mais ninguém. Esse acontecimento permaneceu como um mistério para minha família. Até hoje eles se perguntam se o espírito do jovem permaneceu no local para realizar uma boa ação antes de partir definitivamente. Mesmo após tantos anos, o episódio continua sendo relembrado como algo inexplicável e profundamente marcante. Muito obrigado a todos pela atenção. Não é aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Luciano e inscritos. Aqui quem fala é Miguel Araújo, diretamente da cidade de Colatina, no Espírito Santo. Hoje eu quero compartilhar um relato que não é meu. Isso aconteceu com meu avô há muitos anos, por volta da década de 1970, aqui mesmo, em Colatina. Naquela época ele tinha um pastor alemão chamado Ralph. Esse cachorro era conhecido por sua coragem, e ele até poderia ser descrito como um cachorro não muito sociável. Certa noite, já de madrugada, provavelmente por volta das 2 da manhã, o meu avô ainda jovem estava dormindo profundamente, quando Ralph começou a latir de forma intensa, tão alto que acabou acordando ele. O meu avô percebeu que o cachorro havia se levantado e saído de casa, continuando a latir desesperadamente. Mas de repente algo aconteceu que fez o cachorro soltar um grito agudo, como se ele estivesse apavorado. O som estridente alarmou meu avô, que imediatamente decidiu descer para ver o que estava acontecendo. Ao chegar à sala, ele encontrou o Ralph acuado em um canto, tremendo e chorando. Era evidente que o cachorro estava aterrorizado. A atmosfera estava diferente. O ambiente parecia frio e pesado, como se algo estivesse muito errado. O meu avô olhou ao redor da sala escura e foi então que ele se deparou com uma visão assustadora.
uma figura que parecia ser a própria morte. Ela vestia um manto com capuz, segurava uma foice e tinha um corpo e rosto esqueléticos, com um ar cadavérico. Os dois se encararam por alguns segundos, até que a figura falou com uma voz rouca e profunda. Não é aqui. Após dizer isso, o ser virou-se lentamente, flutuando a poucos centímetros do chão, e deixou a casa. O meu avô, tomado pelo pavor, gritou tão alto que acordou toda a família. Ninguém acreditou na sua história. Na manhã seguinte, o som de uma ambulância ecoou pela rua. Curiosos, todos saíram de casa para ver o que havia acontecido e descobriram que o vizinho, o Sr. Jacinto, que morava a poucas casas dali, havia falecido durante a madrugada vítima de um infarto fulminante. Esse acontecimento marcou profundamente meu avô e até hoje é lembrado pela família como algo inexplicável e assustador. Uma ótima noite a todos. Os Quatro Muros. Olá, Luciano. Um abraço cheio de carinho para você e todos os inscritos. Eu espero que você e todos estejam bem. Hoje eu trago outro relato que dessa vez será mais curto. Eu quero esclarecer que não são eventos que aconteceram comigo, mas relatos contados pela minha mãe, que Deus a tenha. Ela me contava essas histórias quando eu era pequena e eu pedia para ouvir várias vezes porque eu achava tudo muito extraordinário. Naquela época meus pais moravam em outro lugar e eu ainda não tinha nascido, mas meus 5 irmãos já. A minha mãe contou que em ocasiões diferentes, ao voltar do povoado para casa por uma estrada que eu ainda me lembro bem, pois eu a percorri muitas vezes quando eu cresci para visitar a minha avó, que morava perto da antiga casa dos meus pais. Então, algo estranho aconteceu. A primeira vez foi quando ela estava subindo pela estrada e ela viu um homem à sua frente a alguns metros de distância. Ele estava vestido exatamente como meu pai, uma calça preta social, camisa branca de manga comprida e um chapéu. Ao vê-lo, ela o chamou, mas ele não respondia e continuou andando. Isso se repetiu por vários minutos. Quando eles chegaram a uma curva chamada Os Quatro Muros, que é assim conhecida porque é uma barreira de cimento construída em locais perigosos, com um pequeno riacho passando ao lado. O homem simplesmente então desceu pela lateral. A minha mãe estranhou porque ao chegar lá, ela percebeu que não havia ninguém por perto. Era impossível ele ter sumido assim tão rápido. Ela sentiu um arrepio, mas seguiu em frente. Quando chegou em casa, ela contou o ocorrido à minha avó materna, mas ninguém acreditou. Algumas semanas depois, ela voltou a subir pelo mesmo lugar e ela viu novamente aquele mesmo homem. Ela chamou pelo meu pai outra vez, mas ele seguiu em silêncio. Quando chegaram aos 4 muros, ele novamente desceu pela lateral. Dessa vez a minha mãe correu para ver por onde ele estava indo. No entanto, ao chegar lá, ela teve uma grande surpresa. Em vez de um homem, havia um coelho enorme, completamente fora do normal. O coelho tinha uma aparência muito estranha. Da metade para trás, ele era preto e da metade para frente, ele era branco. Ele ficou olhando fixamente para minha mãe por alguns segundos e então começou a pular, desaparecendo como se tivesse se desvanecendo no ar. A minha mãe sempre dizia que no início ninguém acreditava nela, mas o mesmo aconteceu com um tio meu, o meu avô paterno e outras pessoas. Muitos tiveram encontros com esse ser nos 4 muros, e foi então que eu entendi que o que a minha mãe viveu era algo paranormal, mas completamente real. Pouco tempo depois, eles venderam a casa e se mudaram para mais perto do centro da cidade, para que a minha mãe não precisasse mais passar por aquele lugar.
2 anos após a mudança, eu nasci, e desde então eu acredito que o sobrenatural sempre chamou minha atenção. Meu pai sempre brincava nas reuniões de família, dizendo que o que os 5 irmãos tinham de medrosos, eu tinha de corajosa. Todos riam disso. Eu realmente adorava explorar o desconhecido. Se eu ouvia ruídos à noite, eu me levantava para investigar. Eu até abria a porta e saía para o quintal, mesmo sendo repreendida por isso. Nos fundos do meu quarto passava um rio, e eu costumava olhar pela janela tentando ver uma mulher que os vizinhos diziam flutuar sobre as águas. Eu nunca a vi, mas o meu pai sempre dizia: essa menina a qualquer hora vai me deixar maluco. E isso acabava virando motivo de piadas e risadas na família. Meus amigos, eu me lembro desses tempos com muita saudade e felicidade, pois a minha infância e a minha adolescência foram cheias de aventuras, histórias e encontros fora do normal. Eu tenho certeza de que essas lembranças sempre serão parte de mim. Da próxima vez, eu contarei sobre o encontro do meu pai com que ele sempre acreditou ser uma sereia. Um abraço forte para você, Luciano, e para todos os ouvintes desse canal maravilhoso. Que todos tenham uma ótima noite e uma semana maravilhosa. A mão inquieta. Saudações, Luciano e amigos. Hoje eu quero compartilhar um relato que a minha avó me contou. Isso aconteceu há muitos anos durante um velório. Acontece que onde a minha avó morava, um jovem havia perdido a vida em um acidente e o seu velório foi realizado no dia seguinte. Durante o velório, a minha avó testemunhou algo impressionante. A mão do falecido saía para fora do caixão. A mãe do jovem tentou repetidas vezes colocá-la de volta dentro, mas por mais que se esforçasse, a mão insistia em voltar a aparecer, o que impossibilitava fechar a tampa do caixão. A mulher, exausta e sem saber o que fazer, estava prestes a desistir até que uma senhora da região, conhecida como bruxa e entendida em assuntos paranormais, sugeriu que a mãe conversasse com seu filho. Ela orientou que ela o perdoasse e fizesse as pazes com ele, afirmando que somente assim seria possível fechar o caixão. A mãe então se aproximou e falou com o corpo inerte do filho em voz baixa, de maneira que ninguém mais pôde ouvir o que foi dito. Após suas palavras, algo surpreendente aconteceu. O corpo começou por conta própria a recolher lentamente a mão para dentro do caixão. Finalmente, foi possível fechá-lo. Depois soube-se que aquele jovem, em vida, era conhecido por ter um comportamento muito ruim. Inclusive, houve uma vez em que ele chegou a levantar a mão contra a própria mãe, a mesma mão que, de maneira inquietante, não conseguia permanecer no caixão. Essa história foi lembrada como algo impressionante e assustador, algo que ainda ecoa como uma música fúnebre na memória de quem a ouviu. Tenham todos uma ótima noite. Eu me tornei um espírito perdido. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu sempre me perguntei o que realmente são os espíritos perdidos que muita gente vê por aí. Existem muitas e diversas teorias sobre esse tema, assim como opiniões variadas. Porém, recentemente, no mês passado, eu vivi uma experiência bastante estranha que talvez eu possa acrescentar um novo ponto de vista a essa discussão. Eu não duvido que em certas ocasiões alguém do outro lado tenha voltado para nos visitar nesse plano. Mas e se, sob certas circunstâncias, esses espíritos fôssemos nós mesmos?
Eu vou explicar. Há cerca de um mês, enquanto dormia, eu comecei a ter um sonho. Nele parecia que eu me desprendia do meu corpo, em um estado que eu posso descrever como espiritual. Eu me via dormindo. Depois disso eu comecei a andar pela minha casa, mas eu me sentia cansada ou irritada, então eu decidi sair. Eu fui atraída por uma força difícil de descrever até outra casa. Lá eu encontrei duas mulheres com características que facilmente poderiam ser associadas a uma bruxa. Elas tinham incensos acesos, velas e realizavam algo que parecia ser um ritual. Quando eu cheguei, elas notaram minha presença. A primeira mulher, ao me ver, se assustou muito e tentou me afastar com o incenso. Porém, a outra, que parecia ser mais velha e experiente, ao perceber que eu estava ali, posicionou-se diante de mim. Ela passou a fumaça do que estava queimando por todo o meu corpo, como se soubesse que eu não era o que elas estavam tentando invocar ou atrair. Então, essa mulher colocou a mão sobre o meu peito e, de forma decidida, ela disse: "Volte." Nesse momento eu acordei extremamente agitada, com o coração disparado. Aquela experiência parecia muito mais real do que um simples sonho. Eu não conhecia aquelas mulheres e eu não sei como ou por que eu cheguei até a casa delas e àquele ritual. No entanto, eu tenho certeza de que elas também devem estar se perguntando quem eu era e por que eu as visitei. Meus amigos, o que vocês acham? Sob certas condições, será que ao nos desprendermos de nossos corpos, nós mesmos podemos nos tornar um espírito e ficar vagando sem destino? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Uma boa noite e um grande abraço a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O grito. Boa noite, querido Luciano. Eu espero que você e todos os ouvintes estejam bem. Eu quero compartilhar uma história vivida por mim mesma há muitos anos atrás. Há alguns anos, o povoado onde eu nasci e eu moro até hoje não tinha tantas casas como tem agora, mas houve uma época em que o ambiente parecia muito estranho. A atmosfera era pesada e melancólica, como se algo estivesse prestes a acontecer. Era outubro, mas eu não me lembro exatamente a data. Estávamos deitados na rede assistindo televisão quando começou a esfriar um pouco. De repente ouvimos o grito de uma pessoa lá fora. Ficamos muito assustados, pois o grito era de cortar o coração, aterrorizante, e ao mesmo tempo parecia que a pessoa estava se sufocando. Eu e meus filhos saímos para ver o que estava acontecendo. Naquele tempo, o meu avô, já falecido, ainda estava vivo, mas as luzes da casa dele estavam apagadas. O grito continuava e parecia vir de perto de nós. Meu pai também vivia por ali naquela época, mas a casa dele também estava no escuro. Mesmo assim, o grito não parava. Nós nos aproximamos para escutar melhor e ver se o som vinha da casa do meu pai, mas não era o caso. O grito vinha do nosso terreno. Tentamos localizar de onde exatamente a voz estava saindo, até que entramos no quarto de ferramentas. Ao abrir a porta, uma grande quantidade de moscas saíram voando.
Um dos meus filhos então comentou: amanhã saberemos quem tirou a própria vida. E 2 dias depois, soubemos da morte de um vizinho. Ele havia tirado a própria vida se pendurando em uma corda presa a uma árvore no jardim da casa dele. Nossos pais e avós sempre nos disseram que quando isso acontece, as moscas grudam no corpo da pessoa, absorvendo sua voz e sua energia. Depois que a pessoa perde a vida, a sua energia vai para outro lugar e avisa sobre o ocorrido. Aos poucos, descobrimos que sempre que um grito de uma pessoa parece vir de um lugar com muitas moscas, é porque a alma está tentando anunciar a sua morte e ela quer ser encontrada. Essa é a história que eu vivi quando ainda era jovem, e como eu, muitos idosos do povoado podem confirmar que também já ouviram esse grito. Esse som é horrível, algo capaz de paralisar qualquer pessoa de tanto medo. Eu tenho certeza de que há muitas outras histórias parecidas contadas pelos mais velhos do povoado. Um grande abraço e muitas bênçãos para todos os ouvintes.